Oi, pessoal, hoje eu quero falar de um assunto muito sério, quero que você preste atenção. Principalmente se você tem filhos, até na primeira infância, até 7 anos, ou até a pré-adolescência, ali entre 11 e 12 anos. Presta muita atenção. Se você não tem filho nessa idade, manda esse vídeo para quem tem. Eu vou citar aqui agora 9 desenhos feitos, pensados, projetados para crianças que trazem neles personagens gays, personagens LGBT, personagens que são homoafetivos e são desenhos destinados para crianças. Para a faixa etária indicativa no desenho é 10 anos, 7 anos, 4 anos. São séries que você vai encontrar ou na Disney+, ou na Netflix. Eu vou trazer uma lista com 9. 9. Mas eu acredito que tem até mais por aí de outras maneiras mais sutis. Esses 9 trazem de uma maneira mais explícita. São desenhos que vão contar sempre uma outra história, alguma coisa ali, né? Todo um enredo. E no meio disso vai ter ali o pai de duas crianças, pai de uma criança, né? Os pais de uma criança que são dois homens, as tias do personagem principal que são duas mulheres. Eles trazem de uma maneira sutil, alguns mais explícitos, outros mais sutis, mas não é o tema principal da série. Não vai estar escrito lá que é o tema, não. Vai vir de uma maneira embutido. E às vezes você passa pelo seu filho vendo TV e pensa, é só um desenho. Às vezes você passa pelo seu filho olhando o celular na mão e pensa, ele só tá assistindo um desenho ali, coisa de criança. Cuidado, porque essa galera não tá pra brincadeira. Eles estão implantando uma cultura, eles estão implantando ali uma agenda, eles não estão para brincadeira. E o teu filho pode estar exposto assistindo algum desses desenhos. Eu vou passar a lista aqui para vocês. Esse Steven Universo, ou Steven Universe, eu não sei bem como que pronuncia, ele traz dois personagens que são alienígenas e elas se casam. Duas personagens femininas, que elas são alienígenas e elas se casam. E tem o relacionamento delas, o casamento, incluindo beijo, tá? Beijo na boca de dois personagens em desenho infantil para crianças. A indicação indicativa desse é de 10 anos, mas a gente sabe que uma criança com acesso a celular, com acesso à tela, com acesso à TV, ela coloca, mesmo ela não tendo 10 anos. A criança ela não vai olhar essa classificação indicativa e não vai respeitar essa classificação indicativa. Quem tem que fazer isso é você, é o adulto. Você que tem que filtrar o que o teu filho está assistindo. Esse outro chama A Casa da Coruja, que é a história de uma menina humana adolescente que se relaciona com uma bruxa rebelde. Duas personagens do sexo feminino que se relacionam e também tem cenas de beijo, cenas explícitas ali de um relacionamento. Fica muito claro que elas namoram, que elas têm um relacionamento amoroso. Esse desenho chama A Hora da Aventura. É uma princesa que se relaciona com a líder lá dos vampiros. E detalhe, porque eles vêm com a ideia da princesa, ou seja, até mesmo para distorcer toda aquela questão da princesa que nós vivemos há muitos e muitos anos, da princesa com o príncipe e tudo mais. Isso vem para quebrar. E aí é muito mais informação do que a gente imagina nesses detalhes. Esse é o She-Ra e as Princesas do Poder. Então já vem com uma questão feminista, as princesas no poder. E aí tem situações de um triângulo amoroso entre personagens e também de personagens femininas que se relacionam entre si, na questão gays ou homoafetivas. E então é muito mais do que só a questão homoafetiva. Esses desenhos, eles vêm para cumprir uma cartilha. Eles trazem também muita questão, muitas pautas do feminismo, que eles tiram a princesa daquele lugar que vai ser defendida, que vai ser salva pelo príncipe e tudo mais, e colocam elas como poderosas, como elas que decidem, e elas se relacionam entre si. Essa é a Kipo e a Era das Bestas. Passa numa situação ali, numa terra pós-apocalíptica, e eles distorcem a questão da besta não ser algo ruim, as bestas serem criaturas boazinhas e maravilhosas. Então vem toda uma distorção disso também. E o personagem principal, ele se declara gay. Isso fica muito claro em toda a série.
Essa daqui é a Dead End Paranormal Park, que é um parque paranormal aonde um menino trans, ele é o personagem principal, um garoto trans, ou seja, uma menina que nasceu do sexo feminino e decidiu virar homem e se veste como homem e se diz ser homem. Esse personagem principal, ele se declara trans e acontece todo ali um enredo porque ele trabalha em um parque e aí esse parque acontece coisas de terror, de situações paranormal, enfim, é muito carregado o desenho. Esse desenho aqui é o My Little Pony, ele é um desenho todo coloridinho, bem infantil, a classificação dele é a partir de 4 anos, muitos bebês assistem, muitas crianças menores de 4 anos assistem. E a partir da 9ª temporada aparece 2 personagens que elas são tias de uma outra personagem e elas formam um casal gay. 2 personagens femininas que formam um casal gay. Esse é o mundo de Greg. Esse desenho, o interessante dele é que vai aparecer pais de personagens, porque são todos, os personagens ali principais são adolescentes e tudo mais. E aí vai aparecer alguns pais desses adolescentes que formam casais gays. Então vem de uma maneira bem ali secundária, né? Mas também tem personagens principais que são gays e que mostram até cenas de beijo, algumas coisas assim. Essa série, a trama dela desenrola com 2 irmãos adolescentes que passam um período do verão numa cidade misteriosa e eles vão desvendando as coisas e tal. E aí tem 2 personagens dessa série que são o policial e o xerife. E eles são 2 personagens masculinos e eles formam um casal. Eles são considerados ali na série como um casal. E eu vou trazer um bônus aqui, que eu falei que eram 9, mas eu vou trazer mais uma, que é essa série, Star versus As Forças do Mal. E ela foi a primeira série da Disney a trazer explícito beijos de personagens gays. E isso aqui, gente, aparece com várias pessoas se beijando, vários personagens se beijando ao mesmo tempo. Então é uma mensagem que ela vem na cabeça da criança de uma maneira muito sutil, para que a criança ache tudo isso muito normal. Ela vai assistindo essas séries, esses desenhos, isso vai entrando na cabecinha dela que tá um cérebro em formação e achando que tudo isso tá normal, tá tudo bem, e não está. Para nós que somos cristãos, nós sabemos que não está. Nós sabemos que eles não estão para brincadeira. Então assim, gente, a gente precisa abrir os olhos. Seu filho assiste televisão, tem acesso à tela, tem acesso ao celular, seu filho tem ele, mas ele já é grande, ele sabe mexer no controle, ele tem 10 anos, ele tem 9 anos. Gente, assista primeiro o conteúdo que seu filho vai ver. Não deixa seu filho deitado na sala assistindo qualquer coisa, trancado no quarto com o celular na mão, assistindo qualquer coisa na televisão, qualquer coisa no celular. Ai, Keila, mas dá muito trabalho, eu vou ter que assistir antes, eu vou ter que assistir junto, eu vou ter que ficar agora filtrando. Sim, dá trabalho. Dá trabalho, porque eles não estão perdendo tempo, eles estão ganhando as nossas crianças, eles estão roubando as nossas crianças. Eles estão levando as nossas crianças para a cultura, para a agenda que eles já têm preparado. Eles não estão para brincadeira. Gente, esses seriados, eles investem muito dinheiro para fazer esses seriados. E não é à toa, não. Eles querem a mente, eles querem o coração, eles querem a alma das nossas crianças. Então dá trabalho, sim, criar filho. Então, se você tem filho nessa idade, presta mais atenção. Me fala aqui, me conta aqui nos comentários se você já percebeu o teu filho ou alguém, alguma criança ali da sua família assistindo algum desses desenhos. Fala aqui pra mim, porque às vezes você vê a imagem, você reconhece e fala, poxa, eu já vi meu filho assistindo isso aí, ou assistindo alguma coisa nesse sentido. Gente, vamos tomar conta das nossas crianças. Vamos cuidar das nossas crianças, gente. Nossos filhos é um privilégio que o Senhor nos entregou para que nós cuidássemos e orientássemos diante dos princípios do Senhor. Vamos cuidar melhor das nossas crianças. Não vamos deixar nossas crianças livres com um celular ou um controle de uma TV na mão. Eles não têm maturidade para isso. Eles não têm um cérebro pronto para receber essas informações. Ore pelas nossas crianças, mas vamos fazer a nossa parte também perante as nossas crianças.